o próprio Deus trouxe pão sobre a terra. Sabe por quê? Porque ele tinha um propósito na vida de um homem que foi escolhido por Deus, que foi escolhido para dirigir, estar à frente da maior potência mundial da época, que era o Egito. A gente está falando de José. José, ele era filho de Jacó, ele era um dos filhos mais amados de Jacó, ele tinha ali muitos irmãos, muitas pessoas ao seu lado, e Deus começou a usar José logo desde pequeno, quando José era apenas um menino ali, trabalhando com seu pai na lavoura, sendo instruído, sendo ensinado para que um dia ele pudesse ser o líder da família, ser o líder dos seus irmãos. E aquela aproximação com seu pai, aquela aproximação chamou a atenção dos seus irmãos. E ali começou a inveja, começou a arrogância, começou a prepotência tomar conta dos irmãos de José. E agora José, ele se dedicava em aprender a leitura, em aprender os números, porque Deus já tinha um plano para José. Deus já tinha o seu caminho traçado por José. Mas para que José chegasse até o Egito, ele teve que passar por vários processos em sua vida, teve que passar por várias situações que não satisfaziam o ser humano. José sofreu bastante até chegar lá. Os seus irmãos com inveja, quando José teve ali os sonhos, sonhando ali que ele levantava ali 12 feixes e o seu feixe ficava no meio, todos aqueles feixes se curvava perante José. Ali já era o propósito que Deus tinha. Ali nós podemos dizer que aquele feixe que estava levantado era o próprio José, e o feixe que se curvava eram os seus irmãos, era toda a nação do Egito que posteriormente se curvaria diante de José, e assim aconteceu. José, ele foi vendido como escravo, foi levado para o Egito como escravo, ali pelos mercadores que passavam na terra onde José morava. Seus irmãos venderam José ali por uma quantia muito baixa. Aí nós podemos perceber que para muitas pessoas o ser humano ele não tem importância alguma. Naquele momento de ódio, de raiva, de discórdia, de desentendimento, ali os irmãos não pensaram muito, venderam José para se livrar de José, para se livrar daquele peso, que José era um peso para os irmãos dele. Na mente dos seus irmãos, José era um peso. E aqui nós lemos a respeito de que Deus trouxe a fome para o Egito, para toda a terra. Todo o mundo agora estava passando necessidade do básico, necessidade dos mantimentos mais básicos da época. O povo agora estava passando necessidade. Por quê? Porque Deus trouxe uma fome terrível sobre a terra. E ele mandou perante eles um homem. Que homem era este? Este homem era José, que foi perante estes homens. Deus manda José, que foi vendido por escravo, cujos pés foram apertaram com correntes e foi aprisionado em ferros. Ou seja, pegaram José ali, eles prenderam os seus pés com os guilhões, com as correntes, com tudo aquilo que não faria parte da vida de José. José agora ele está preso, está encarcerado, ele agora é vendido para estes homens que levam ele para a terra do Egito. Ao chegar na terra do Egito, José é oferecido como escravo mais uma vez pelos mercadores, e ali Potifar, que era o braço direito de Faraó, ele compra José. José agora é um escravo mais capacitado, é um escravo mais bem visto.
José não era qualquer escravo, ele era escravo do braço direito de Faraó, ele era escravo de Potifar. E agora Potifar leva José para dentro da sua casa. José, com toda a sua experiência, com toda a sabedoria, com toda a instrução que o seu pai lhe ensinou lá atrás, ele agora é um administrador da casa de Potifar. Potifar agora prepara José, já era um plano de Deus para que posteriormente José assumiria o trono do Egito, e todos os egípcios agora iriam se curvar perante José, sendo ele o segundo homem mais importante, sendo ele a segunda autoridade mais importante da terra do Egito, que na época era o país mais rico do mundo, que na época era o país mais rico, o país mais potente, era a potência mundial da época, era o Egito. Quando se falava em riqueza, quando se falava em posse, quando se falava em luxo, lembrava-se rapidamente do Egito, refletia em sua mente o Egito, refletia em sua mente o Faraó, o homem mais poderoso da terra. E agora José está ali dentro da casa de Potifar, ele agora está administrando a casa de Potifar, ele tinha sobre os cuidados todos os escravos pertencentes a Potifar, agora estava sob o comando de José. Quando Potifar chegava em casa, ele queria saber o relatório daquele dia, o que tinha acontecido, o que tinha havido de importante dentro de sua casa, e ali José de prontidão já estava ali para dizer, para mostrar o relatório para o seu senhor, não é verdade? E aquilo foi gerando ali um certo interesse da parte da mulher de Potifar, que começou a se interessar por José, que começou a querer atrapalhar os planos de Deus. Mas o que Deus tem traçado para mim e para você, o inimigo, ele não tem como desviar o nosso foco, a não ser que nós, pelas nossas próprias atitudes, nos desviamos do propósito de Deus. José tinha um foco, José tinha um alvo, tinha um objetivo, o objetivo de chegar a ser um dos homens mais importantes do Egito. E aquela mulher começa a se interessar por José, e a Bíblia diz que ela vai atrás de José, ela tenta ali ter relações com ele, mas José foge, e ao fugir, ele deixa ali a sua capa, deixa ali as suas vestes, fica na mão daquela mulher, e ali ela tenta incriminar José, e ela consegue. José agora, ele está preso mais uma vez, encarcerado, dentro do calabouço, ali onde ele passou muitos anos, Deus preparando a sua mente, tranquilizando, dizendo para José o que realmente ele teria que passar por aquilo ali, para que quando ele chegasse lá na frente, ele fosse um homem bem estruturado mentalmente, capacitado espiritualmente, para que ele pudesse assumir o trono do Egito. E agora José está preso ali, e Deus vai trabalhando na vida de José de uma forma que ele muitas vezes não estava entendendo o trabalhar de Deus. E agora ele está preso, mas o interessante é que ele não questiona, é que ele não reclama, é que ele não abandona o seu Deus naquele momento de aflição, porque ele sabia que o Deus que ele servia era o verdadeiro Deus. O Deus que ele servia, o Deus que ele tinha a fé que o seu pai lhe ensinou, a fé que o seu pai lhe demonstrou com relação a este Deus, ela superava todas aquelas humilhações que ele estava passando. E ali houve ali um grande acontecimento no palácio, e ali 2 homens foram presos juntamente com José, o copeiro e também o padeiro ali. Eles estiveram presos juntamente com José. E esses 2 homens, eles tiveram ali sonhos, cada um teve o seu sonho, e José, de prontidão, inspirado pelo Espírito Santo, rapidamente ele revela para aqueles homens os sonhos que eles tinham sonhado. E o sonho de um era que ele ia morrer, ele ia voltar para o palácio, mas ele ia morrer, e o outro ia ter o seu cargo restabelecido, que era o copeiro do rei. Já o padeiro, José revela que ele iria morrer, e a Bíblia está relatando lá no livro de Gênesis. Se você puder ter a experiência de ler esta passagem a partir ali do verso
do capítulo 30 em diante, já vai contar a história de José detalhadamente. E ali, aquele homem, ele restabelecido ao seu cargo anteriormente que ele ocupava no palácio como copeiro do rei. E uma certa feita, o espírito, ele incomoda Faraó. Faraó agora tem um sonho perturbador, e ele convoca todos os magos, todos os feiticeiros, todos aqueles sacerdotes que serviam a ele no Egito, e ninguém pôde convencer o rei do seu relato com relação ao seu sonho. E ali José pede, quando ele estava no cárcere ainda, ele pede que aquele copeiro se lembre dele. E aquele copeiro começa a lembrar de José, e ele fala para o rei a respeito de José, a respeito da índole, a respeito do sonho que ele teve e que se concretizou na vida daquele homem. E agora ele chega ali até o rei e relata este acontecido, e rapidamente o rei manda chamar José às pressas ali, porque o rei tinha pressa em decifrar aquele sonho, em saber o significado, em saber o que estava se passando sobre aquele sonho. E José chega até o rei. Agora José está frente a frente com Faraó, e ele começa a contar o sonho para José. José rapidamente interpreta aquele sonho com uma capacidade extremamente instruído pelo Espírito Santo, convence o rei que realmente era aquilo. E rapidamente o rei chama mais uma vez todos os seus magos, ali o seu conselho, para que ele estivesse ali escolhendo uma pessoa capacitada para administrar tudo aquilo. E o rei não achou outra pessoa, não achou outro homem com a capacidade igual a de José, com tamanha sabedoria, porque a sabedoria não vinha de José, mas vinha diretamente do trono de Deus, que estava ligado diretamente com a mente de José, para que ele fosse ali instruído e pudesse estar ali decifrando aquele sonho do faraó. E rapidamente o faraó, ele fala para todos aquelas pessoas que estavam ali, que não existia pessoa no reino, não existia pessoa no Egito mais capacitada do que José para assumir o cargo de governador do Egito. José, ele era hebreu. Os hebreus, eles eram desprezados pelo povo egípcio, mas Deus colocou um egípcio para se assentar no trono do Egito. Deus colocou ali um hebreu para se assentar no trono do Egito, ocupando ali o cargo, sendo o segundo homem mais importante abaixo do faraó. Se faraó não estivesse naquele momento, quem responderia era José. E agora José, ele é aclamado governador do Egito. Ele sai pelas ruas, nas carruagens real, e o povo todo aplaudindo José. Agora um hebreu estava no comando do Egito. Meu querido, não importa onde você esteja, não importa a situação, creia no seu milagre, creia na sua capacidade de se reinventar e estar se capacitando a cada dia mais para ocupar um cargo privilegiado. Muitas vezes nós, na nossa pequenez, na nossa estrutura pequena de pensar, nós muitas vezes pensamos que não vamos chegar a lugar algum, mas isto é mentira do inimigo, é mentira de Satanás. Nós fomos feitos imagem e semelhança do nosso Deus. Nós somos capazes de fazer aquilo que fazemos e muito mais ainda. Não é verdade? E o tempo já acabou aí, né, gente? A gente vai falando e o tempo vai acabando, né? E vou chamar aqui o Jardiel para a gente estar finalizando. A gente quer agradecer de coração cada um de vocês que estiveram conosco até este exato momento. Minha amiga Rosa Maria, ligadinho com a gente, de Caxias, diretamente de Caxias. E a gente agradece de coração a cada um de vocês. Eita, bênção de Deus. É isso aí, gente. Ouvimos aí uma palavra poderosa de Deus aí, falando de um grande homem, né, que representado na Bíblia, né, foi um jovem que não caiu mediante a tentação. José do Egito, né? E só uma coisa aqui, rapidinho aqui, é que o cargo de José não tinha no Egito. Então o que é que Deus faz? Criou um cargo para ele. Uma coisa que não existia, e depois que José morreu, acabou, não existiu mais, entendeu? Então
Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo. Eu digo uma coisa pra vocês: